Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. E hoje vamos pensar um pouquinho, estudar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre arte e política. E para isso temos a presença aqui do professor Antônio Rodrigues, professor do Instituto Federal de Jacarezinho, Campus Jacarezinho, né, Antônio? E eu gostaria, primeiro, obrigado pela sua presença, por poder participar, ser dessa corrida de vocês, das aulas lá em Jacaré, para vir para cá, para poder participar dessa entrevista, mas acho que é um tema importante que pouca gente trata, eu acho que há muito preconceito e acho muita incompreensão ainda sobre a questão do ensino da arte, a sua importância e tal. Eu gostaria, Antônio, que você primeiro se apresentasse. Você é graduado em arte mesmo? Sim. Boa tarde a quem nos acompanha, boa tarde a você, Maurício. Eu agradeço, tá, inicialmente pelo espaço, tá, porque eu acho que mais do que nunca, diante do momento político em que a gente vive, é muito importante tratar da relação entre arte e política, né? Bom, eu sou Antônio Rodrigues, sou formado em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina. UEL? A UEL, tenho mestrado em artes da cena pela Unicamp e sou professor de arte do Instituto. Que interessante. E aí, ultimamente, venho traçando algumas relações, saindo um pouco do campo da arte, traçando essas relações entre arte e política, que eu acho que mais do que nunca é importante. Sim, e acho, como eu disse agora no início, que é bacana vir alguém, eu tenho tentado trazer pessoas das mais diversas áreas aqui, mas assim, de arte até hoje eu não tinha trazido ninguém. Tentei alguns, né, não foi possível, tá? Mas você conseguiu esse lugar na agenda aí. Me fala uma coisa, Antônio, assim, você acha, assim, qual é a importância de um curso de arte, por exemplo? Parece tão desprezado no ensino médio, parece aquela coisa que a gente olha a apostila de matemática, você olha a apostila de física, você olha, mas ninguém observa assim, poxa, olha que bacana o curso de arte, né? Por que esse preconceito, assim, e qual a importância você acha que a arte teria na formação do indivíduo? Ô Maurício, eu muitas vezes me questiono sobre isso também, e eu confesso que até hoje é algo que eu não entendo, o porquê da banalização da arte, mas se você olhar, né, ao longo da história da humanidade, a arte ela sempre teve esse papel, vamos dizer, de ser um lugar banalizado, ou vamos dizer até, entre aspas, marginalizado, né? E eu acho que ao longo da história a arte sempre traçou esse movimento de resistência, e de certo modo, ela sempre antecipou fatos históricos, políticos, então ela sempre estava na ponta da lança, já anunciando coisas que viriam para acontecer, transformações, né? Acredito que isso seja algo que esteja aí no subconsciente, no inconsciente coletivo, algo que a gente não consiga muito verbalizar a respeito, mas que a gente tenha uma compreensão um pouco mais aprofundada, né? A partir de outras esferas da percepção humana, vamos dizer. Dizer assim, que a arte existe porque apenas a vida não basta, né? Apenas a vida não basta. Viver, nós somos muito mais que isso, né? Eu acho que aí a gente entra numa discussão complexa, também num processo de ressignificação, inclusive, do que é a figura do homem diante da vida, diante do mundo, né? Agora, o ensino de arte, eu acho muito importante a gente pensar que a gente tem, né, no ensino médio, no ensino, vamos dizer, básico, a iniciação a várias áreas do conhecimento. E, infelizmente, a arte também é banalizada dentro desse contexto. E aí, mais do que nunca, e principalmente, né, a partir do século XXI, agora, a partir dessas transformaçõões políticas, vamos dizer, densas, que a gente anda tendo. Esse mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno, mais do que nunca. Para alguns. Não, para alguns. Eu acho que é importante a gente pensar, e eu não gosto de usar esse nome, né, alfabetização, vamos dizer, na arte, mas uma iniciação artística, né, porque se a gente passasse a compreender, né, o quão importante é a arte no processo de formação humana, a gente perceberia, né, que ela é fundamental, vamos dizer, no ensino básico. Então, os processos de arte eles são importantes justamente porque eles vão lidar com outras esferas da percepção humana. Né? E aí a gente vai tratar, por exemplo, de aspectos afetivos, né, que não necessariamente estão ligados à elaboração de um pensamento racional e calculista. E aí quando a gente fala, né, dessa outra esfera, desse amálgama de afetos, que ele é amplo, a gente parte para um ponto essencial de formação assim, do aluno. Né? Então, acho que é importante também. E quando a gente fala em arte, a gente fala arte, mas é uma coisa assim, é muito grande, né? Quer dizer, eu posso pensar em literatura, eu posso pensar em poesia, eu posso pensar em artes plásticas, eu posso pensar em música. Mas a arte não é somente, a gente pensa em arte como se fosse uma coisa só, mas tem muita coisa. É um campo plural, polissêmico e amplo, né? A ponto da gente, inclusive, achar uma dificuldade, vamos dizer assim, para definir o que seria arte. Usando um pouco Max Weber, a gente pode pensar assim, nessa questão de que a arte se opõe um pouco a esse racionalismo ocidental. Quer dizer, a gente pode pensar assim, da modernidade para cá, essa tendência nossa, você falou da questão da afetividade, né? E o Weber vai dizer justamente isso, que a gente vai deixando ações
que são afetivas e até tradicionais, para sermos cada vez mais racionais em nossas ações. Calcula, que desembocou no nazismo. Sim. Né? Eu acho que o método científico, inclusive a gente discute muito isso em arte, que o método cartesiano ele foi o que começou a trazer uma série de problemas, né? Com a hiperracionalização e a desconfiança, né? Vamos dizer, dessa esfera afetiva, né? Aí eu sempre gosto de trazer um polímata chamado Mikhail Polanyi. Ele é um cara que escreveu um livro chamado The Tacit Dimension, a dimensão tácita, e lá ele vai dizer um pouco que dentre todas as áreas do conhecimento, né, a arte é aquela que mais se serve do conhecimento tácito, que seria aquela forma de conhecimento que não se desdobra a partir, vamos dizer, dos aspectos racionais, simbólicos e cognitivos, né? Então aí, quando a gente pensa, né, o tecido social constituído também a partir de afetos, né, que essa é uma ideia que inclusive o Vladimir Safato ele traz um livro dele chamado O Circuito dos Afetos, a gente percebe que a arte ela vai estar lidando com aspectos essenciais ali, vamos dizer, na constituição do sujeito e na constituição, inclusive, de perspectivas políticas. Né? Então aí ela toca, e aí essa importância, né? Ela toca ali no epicentro, vamos dizer, da transformação do sujeito sobre si mesmo e na relação comum. Né? Entendi. E como é que a gente pode pensar um pouquinho? Você tem pesquisado isso, né? Essa relação? Há algum tempo eu tenho pensado um pouco sobre essas questões. Da arte com outras áreas. Da arte com outras áreas. Você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Inclusive desse encontro da arte com a política. Sempre teve, né? Sim, Você pega o nazismo, só se estabeleceu porque ele criou todo um processo artístico em torno da figura do judeu, da ideologia nazista. Sim, toda uma alegoria, exatamente. Bom, inicialmente, né, aí eu devo falar que as minhas pesquisas inicialmente elas se circunscrevem no campo do teatro. Né, então, vamos dizer, na minha graduação eu pesquisei muito os processos de formação, processo de expressão corporal, vocal, o processo da constituição de um corpo cênico, né, ou de um corpo expressivo para a cena. Aí depois de um certo período eu comecei a pensar, né, que esses processos eles não estão isolados, né, ou o que me constitui, a gente estabelece muito uma visão que eu acho também que é um equívoco, mas que eu não tenho uma resposta certa para isso, que é uma divisão entre arte e vida. E aí dentro desses processos... Acho que a arte é um campo meio artificial. Cai um pouco nessa visão simplista de que a arte é um lugar, assim, uma visão um pouco romantizada, sabe? Que a arte ela não vai trazer determinados questionamentos ou algo assim, sabe? Algo que está apartado, inclusive, por exemplo, da vida política. Né? Mas aí eu comecei a estabelecer algumas relações com alguns teóricos e comecei a perceber, né, ou até elaborar um pensamento de que o que me constitui, né, enquanto ser humano, né, no tecido social, as relações que eu estabeleço no dia a dia, é o material que eu vou levar para um processo de composição em arte. Então, mais do que nunca, a gente percebe aí que arte e vida não são processos apartados, eles estão hiperconectados, né? E aí a gente às vezes traça, né, essa linha como se fossem horizontes distintos, né? Ou que o artista fosse alguém especial, né? Que eu penso em arte, penso em um artista. Essa é uma outra visão também que eu me questiono muito. O artista como alguém especial, como alguém que está, né, apartado no meio social e que tem elucubrações. E eu acho que não. Eu acho que o material de composição, seja na literatura, seja no teatro, seja na dança, nas artes visuais. A gente pode pegar Van Gogh, por exemplo. O material de composição desses artistas, ou dessas áreas, vamos dizer, é a própria vida. Né? Inclusive anunciando contextos políticos e coisas parte da vida real para tentar, né, explicar isso de uma forma artística que ressalte. Eu acho que a arte faz ressaltar algumas coisas, né? Sim. A gente vai voltar daqui a pouco a falar sobre isso, Antônio. Acho interessante essa questão. E queria relacionar um pouquinho a arte com a questão política e até depois a arte e censura. Né? Porque se ela se relaciona com a política, é lógico que logo, de forma inevitável, a censura aparece. Né? Sem dúvida. A gente volta daqui a pouco a falar um pouquinho mais com o professor Antônio Rodrigues sobre arte e política. Estamos de volta com a Controvérsias, hoje conversando com o professor Antônio Marcelino Vicente Rodrigues, né? Bom constar aqui, nome né? longo, né? Mas Antônio Rodrigues, e o Antônio é professor do Instituto Federal Tecnológico de Campos Jacarezinho.
E nós estamos falando um pouquinho sobre a questão de arte e censura. Eu vou retomar isso, Antônio. Lógico, a arte, a gente sabe que por si só a arte é transgressora. Né? A arte é um movimento transgressor, de pensar, de liberdade para pensar, de questionar. Sem né? dúvida alguma. E você estava dizendo, e eu sei que você estuda isso um pouco, que aqueles movimentos políticos de 2013 geraram também, junto com o movimento político de 2013, que desembocou no impeachment, nessas relações todas, né, que a gente vê não só nas ruas, mas também nos meios sociais, na internet, Facebook. Mas assim, qual a relação, portanto, da arte e da censura? A partir de 2013, você acha que há um crescimento da censura sobre a arte? Então, Maurício, eu venho estudando artes há um tempo um pouco antes disso, né? Tá. E aí, me parece, eu gosto sempre de enfatizar isso, que 2013 ele se configurou como um movimento que vai deflagrar, vamos dizer assim, discursos do bem, né? Uma rearticulação dos modos de fazer política para o bem e também para o mal, né? A ideia do bem e do mal, do maniqueísmo. Do maniqueísmo, exatamente, que aí vai acabar nessa polarização que a gente ainda enxerga até hoje. Não? Então é importante enfatizar que inicialmente, né, essas manifestações tiveram epicentro em São Paulo por causa dos 20 centavos, né, do aumento dos 20 centavos que desencadeou tanta coisa, da tarifa de ônibus e metrô. E aí existiram movimentos, né, que foram contra esse aumento, e aí numa certa noite, a noite dia 13 de junho de 2013, a polícia militar paulista, né, fez o que ela sabe de fazer de melhor, eu acho, vamos dizer, que foi um movimento muito repressor e violento, né, com bala de borracha, inclusive uma viatura atropelou um cinegrafista e coisas assim. Então a gente assiste, né, a uma série de uma manifestação que era somente pelos 20 centavos, política. A gente vê um movimento que se espalha pelo país todo. Existe um dado que é de 438 municípios, mais ou menos, entre junho e julho, em que as manifestações ocorreram. Aí a gente tem 2014, evidentemente, com a partidarização desses movimentos, porque a gente tem o fenômeno das eleições, e juntamente, evidentemente, a gente tem aqueles movimentos que se alinham ao espectro direito e ao espectro esquerdo. E aí, voltando à ideia do bem e do mal, e aí sem querer taxar movimentos, a gente assiste a uma enxurrada de discursos de ódio nas redes. E aí a gente vê a importância, inclusive, do manifestante de sofá, né? Que a gente criticava muito naquela época, né? Sai do sofá e vai se manifestar. Então, a partir desse movimento, a gente vê o quão importante são as redes, né? Vamos dizer, nos processos políticos e também nos processos de censura à arte. Aí a gente teve o famoso caso do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com o performance Wagner Schwartz, né? Com a performer de La Bête, que é inspirada na série Os Bichos, né, da Lygia Clark. E aí a gente vê que tem uma mãe e uma menina, né, e a sala estava devidamente sinalizada, e aí a menina, a criança, né, ela entra no lugar da performance, toca no pé, né, do Wagner, que estava nu, né, evidentemente, e aí essa imagem, nossa, cria uma comoção nacional de ódio, que aí eu seria obrigado a falar, temos, antes de emitir qualquer opinião, né, sobre a obra, contextualizá-la. E aí, de repente, a gente teve uma chuva de críticas e um discurso de ódio infinito. Assim, moralista, né? Moralista, né, da família de bem, enfim, sobre a arte. E aí a gente também tem o caso do Queer Museu, que foi uma exposição do Santander Cultural em Porto Alegre, em que a gente tinha uma série de obras de artistas renomados e que tocavam na questão de gênero e coisas afins, né? E, de repente, a gente vê uma chuva, né, de manifestações nas redes contra essas exposições, falando que era apologia à zoofilia, à pedofilia, intolerância religiosa e coisas do gênero, né? Então, evidentemente, né, a gente vê que a intolerância diante do que vamos dizer assim, diante das manifestações artísticas no Brasil, elas estão muito fortes. Aliás, e principalmente porque, né, esses movimentos descontextualizam totalmente as obras, a atuação dos performers. Enfim. Quer dizer, na verdade, assim, isso tem muito a ver, eu acho, retomando um pouquinho, Antônio, com essa questão do nosso ensino não trabalhar essas questões. Nós não valorizamos a arte.
Nós não conseguimos contextualizar. Você pega o caso do rapaz lá, nu. Quer dizer, havia uma contextualização. Não era, lógico, uma criança, havia cartazes indicando se a mãe levou, era responsável por isso, a mãe é responsável por isso. Mas isso quer dizer que, de repente, eu tenho que proibir todos os tipos de arte onde apareça um nu. Eu vou continuar varrendo a sujeira do tapete, que as pessoas não enxerguem, que as pessoas tratem isso como anormal. Então, a arte, se não for transgressora, não é arte. Não é, de certo modo, sim, né? É que a gente toca num ponto que é, vamos dizer, o corpo enquanto tabu. Isso. E a gente tem uma herança cristã. Sim, judaico-cristã. Muito forte em relação a isso. Sim. Então, assim, a gente tem também uma mídia... Né, se fosse uma mulher, talvez, veja como é que é essa questão do tabu, né? Sim, vivendo num mundo patriarcal e machista não seria um problema. Né? Até seria, mas com dimensões muito menores. Sim, e é interessante você falar isso, porque o exemplo que eu ia dar agora é o fato da gente ter crescido, né, vendo mulheres sendo objetificadas em propagandas de cerveja. E isso nunca gerou, né, nenhuma polêmica. Isso é normal. Então a gente tem pelo menos 2 níveis de objetificação. Um é objetificar, evidentemente, a figura da mulher, e o segundo é objetificar o corpo. A ponto de eu somente sexualizar o corpo. E aí a questão da arte é justamente, talvez, criar um embate em que o corpo ele não pode ser visto apenas a partir das suas esferas, vamos dizer, sexuais. Entendi. Né? O corpo está para muito além disso. A gente vê aí, né, nesse caso, o embate que é em relação ao processo de ressignificação do corpo, de enxergar o nosso corpo para além dessas esferas da sexualização. Né? O corpo, enquanto, vamos dizer, uma matriz sígnica, é capaz de gerar muitas outras coisas, questionamentos e símbolos que se afastam, e não é negar, né, esse lado, vamos dizer, sexual, que é o corpo, mas se afasta de certa maneira disso também. Então a primeira imagem que essas pessoas veem é o que o corpo nu e sexualizado. Meu Deus. Então você vê que é uma falta de entendimento que não me deixa sair dessa esfera mais primária de percepção do corpo. Tudo é sexualizado. E esse é um ponto que eu acho que a arte está aí para desconstruir esse padrão, esse paradigma. Quer dizer, nas outras entrevistas eu trabalhei um pouquinho aqui com alguns professores e tal, sobre o ensino de sexualidade na escola, e eles deixaram bem claro o seguinte: esse ensino não é para sexualizar a criança antes da hora, não é para tentar dizer ou tentar estimulá-la a praticar sexo, ou escolher a sua orientação como se fosse possível. Não, justamente para evitar isso. Justamente para que a criança aproveite sua infância, para que entenda que a questão sexual é um pedaço da existência dela, não é o mais importante. Mas como nós transformamos tudo em tabu, tudo vira uma questão, o tabu, a curiosidade, a proibição gera isso. Gera isso, sim. Eu acho que essa questão do ensino, né, de sexualidade nas escolas é justamente para conscientizar. E eu acho que quando a gente toca, né, nos aspectos em relação à arte, a gente está tratando também disso, né, por um outro viés, que é o artístico, mas a gente está tratando disso também. Né? Então aí também a importância de defender esses tipos de manifestação. Entendi. Né? Para a gente romper desde cedo esses tabus, eu acho. E você vê como é que nós temos uma sociedade infantilizada, né? Mas, assim, infantilizada é aquele assim, que você, de repente, numa sala de aula, você fala uma palavra sobre sexo, a sala toda dá risada, acha toma um susto. A sociedade é assim, né? Você vê uma cena em que um homem nu está ali, uma criança, quer dizer, poderia estar enxergando aquilo como natural, poderíamos ver aquilo como natural, mas nós desnaturalizamos, transformamos num tabu, num problema gravíssimo. Né? E eu acho que, inclusive, isso é papel, vamos dizer, dos adultos que fazem mais Lógico, isso. Porque, às vezes, a menina, né, que estava lá, né, no espaço da performance com Wagner, não tinha passado, às vezes, nem isso pela cabeça dela. Aí a grande polêmica, nem a mãe gerou essa, porque a mãe estava na exposição. E às vezes o próprio Quem gerou essa polêmica foram, né, os adultos ultrapolíticos que entendem de política e de arte. Os homens de bem. Os homens de bem. Entre aspas. Né? Tá, a gente vai voltar já a falar um pouquinho mais sobre isso, Antônio. Infelizmente passa rápido a nossa conversa. O papo é interessante, leva a muitas reflexões, né? A gente volta já com o Antônio aqui, falando um pouquinho sobre a questão de arte, censura, política, um pouquinho mais sobre censura no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com Há Controvérsias, hoje num papo agradável aqui com o professor Antônio Rodrigues, da Faculdade de
Federal, Isso. Tecnológica, né? Federal. De faculdade e ensino médio, né? Porque Isso, lá o lá- Instituto, ele tem ensino médio e tem grau superior Isso, também, tem, né? ensino médio e grau superior. Tá, a gente vai falar mais sobre isso já quando eu falar um pouquinho sobre a Claro. questão do curso de artes que vocês oferecem lá, né? Sim, sim. Que eu acho que é inovador, pelo que o Rodolfo já nos disse aqui. Mas antes disso, rapidinho, eu queria pensar um pouquinho, uma coisa que nos leva a pensar. Eu estou conversando com você aqui, estou pensando muita coisa, eu acho que quem está em casa também, a gente reflete muita coisa. Primeiro, então, eu acho assim, que, pelo que você disse, Antônio, como é importante o ensino de arte no ensino médio fundamental, para desmistificar muita coisa, para você poder encarar as coisas de forma mais adulta, né? Menos infantilizada, como nossa sociedade é infantilizada por falta de ensino da arte. Eu diria nesse papel até, Maurício, vamos dizer, essa parte infantil está inclusive na frente dos adultos, né? Sim. Eu diria que seria, no caso, eu acho que tratar de uma maneira menos superficial. Superficial, né? Enfim, eu acho que vai um pouco por aí também. Então, quer dizer, eu acho fundamental, acho que nós precisamos lutar mais pelo ensino da arte, entender um pouquinho melhor isso. E eu acho que é muito desvalorizado no ensino fundamental e médio, tá? Eu acho que a gente percebe isso, né? O professor de arte é aquele que vai fazer bandeirinha, só é importante quando tem alguma festa, né? Mas eu, pai, por exemplo, está preocupado, como é que você está indo em artes? Quer dizer, a gente fala arte hoje, né? Sim. Como é que está indo em arte? Ou seja, você não é preocupado com isso. E arte é uma coisa que proporciona perspectiva, né? Sim, uma literatura, quanta perspectiva você vê. O próprio ensino da perspectiva, você pode partir da ideia de você ver coisas por meio vários da arte, pontos diferentes. Como a gente já tratou no começo, a gente, infelizmente, né, nós professores de arte somos muito banalizados. Sim, né? sim. E aí, como eu já disse, né, eu acho que a arte ela cai, vamos dizer, numa lógica que não é aquela lógica, vamos dizer, ordinária, aquelas relações do dia a dia, pautada por relações de trabalho, né, vamos dizer, né? Instrumentais. Instrumentais, eu acho que essa é a palavra, porque o mundo aí fora, ele rechaça a gente. Sim, eu sei. A gente é sempre ensinado, né, a pensar de uma maneira coerente, de uma maneira racional, calculista, você não pode errar, né? E aí o que também é certo é errado, né? E aí eu acho que a arte ela vai trazer um outro horizonte, né, pra gente pensar, inclusive, né, maneiras diferentes aí assim, vamos dizer, de produzir questionamentos políticos. Eu recomendo para todos. Que é o que a arte fez na ditadura, muito bem, músicos, o teatro, enfim. E eu acho que a gente vive um processo atualmente de também batalhar por isso. Né? Eu recomendo sempre aos alunos em sala de aula, recomendo para quem estiver assistindo, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, em que o professor de literatura vai mostrar um pouquinho a importância da literatura, né, da transgressão, de como é importante, na verdade, você resistir e que a arte é uma coisa humana, o que nos faz humano, o que nos torna humanos é justamente a capacidade que nós temos, que nenhum outro animal tem, de fazer arte. Sim, de improvisar. E a literatura em si, de uma maneira muito sofisticada, né, ela vai tratar de questionamentos, né, profundamente humanos. Sim. Se a gente pega o Hamlet, por exemplo, vamos tratar da questão da traição. Da liberdade, da liberdade, da traição, entende? Então a gente tem, assim, se você pegar os grandes escritores, poetas, a gente vê ali questões essenciais da vida humana que a gente não vê, né, em outras áreas. Assim, a arte um pouco que se encontra com a filosofia, né? Você aprende a viver, né? Me perguntam às vezes, para que filosofia? Eu falo, para aprender a viver. Para aprender a viver. Aprender a encarar a tua culpa, né? E aprender a lidar com a questão da culpa. Mas em um mundo instrumental... tudo isso não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Isso é aí eu gosto sempre de citar o Zé Celso, José Celso Martinez Corrêa, que ele fala que o teatrólogo brasileiro, enfim, ele sempre fala que o trabalho dele, ele trabalha com o ócio, e que o trabalho dele é um sacerdócio. Eu sempre olha que interessante, né? E olha, assim, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou perder um pouquinho de tempo aqui, falar um pouquinho da Lei Rouanet. Eu queria pensar, essa Lei Rouanet que foi banalizada, e na questão, estamos falando de arte, eu acho que é inevitável passar por isso, né? Como que criaram um preconceito contra a Lei Rouanet? Lembrar que a Lei Rouanet, o governo não dá dinheiro para ninguém, o governo autoriza. Por exemplo, se eu quiser fazer algum trabalho como esse aqui na TV e não tiver recurso e quiser captar recurso, o governo me autoriza um projeto que tem que ser rigoroso, tem que ser organizado, tem que ser uma baita burocracia. Eu tento captar recursos entre os empresários, eles avaliam se o trabalho é bom ou não. Quer dizer, o governo não vai avaliar. Se eu não pegar recursos, se os empresários não derem recurso nenhum, é sinal que a captação, ou que não foi reconhecido como algo importante,
A gente tem alguns probleminhas, assim. Eu acho que um ponto interessante a tratar nisso que você falou Sim. é que, infelizmente, né, por alguns grandes artistas aí do mainstream, vamos dizer, sim. que ganharam o recurso, né, ou esse direito a caso fazer ou a outro. criptação, um caso ou outro, né, o que aconteceu? Todo mundo, o pessoal começou a falar que toda a classe artística é assim. Pegava dinheiro do governo. Pegava dinheiro do governo, sei lá, para fazer trabalho X, Y, Z, sim. sem, vamos dizer, uma contundência social, por exemplo. Né? Inclusive a gente vê isso com pesquisas na universidade, né? Dinheiro público, você está usando para escrever sobre X, Y, Z, um trabalho sem contundência social. Agora, o outro problema, Maurício, que eu acho que você nessa sua fala, ele é colocado, o problema, eu acho que é assim, será que os empresários realmente têm a capacidade crítica de nos dizer qual o melhor trabalho, qual a importância do trabalho? Infelizmente eu vejo um movimento no Brasil de que a arte ela está sendo tutelada, né, vamos dizer assim, pelo que, vamos dizer, os empresários e o meio comercial, industrial quer falar, entende? Então se você coloca um tema que questiona muito, um tema, vamos dizer, polêmico, por exemplo, você não vai conseguir verba. E, infelizmente, é um paradoxo. Sim. Porque aí você vai fazer trabalhos que vão ser, de certa forma, tuteladas pelo que o empresário quer falar. E talvez esse é o grande problema da Lei Rouanet, não ao contrário, transformar o problema no contrário disso. Como se o governo financiasse aquilo que ele gostasse, mas não está na mão dele. Não está na mão. E esse é um problema, né? A tutela fica não na mão dos artistas, mas assim, alguém que não necessariamente sempre vai entender de forma aprofundada de arte, que vai determinar qual projeto vai e qual não vai. Tanto que essa é uma pequena crítica, mas a gente tem trabalhos que ganharam fomento de grandes, vamos dizer, empresas e companhias brasileiras. Pela Lei Rouanet, que são, evidentemente, trabalhos que não têm nenhuma profundidade ou, vamos dizer, um questionamento, vamos dizer, mais crítico, mais contundente. Né? Então a gente cai num paradoxo aí. Como é que posso pensar que a Lei Rouanet financia ideologias, que é o que você pensava, para destruir a lei? Para destruir a lei. Se ela, na verdade, ela é definida pelos empresários, que são capitalistas. Exatamente. Que vão querer estampar de alguma maneira a marca deles lá. E não vão querer, de maneira alguma, associar a marca deles a temas que são, entre aspas, polêmicos. Então, o contrário da sua visão de mundo. Exatamente. Então esse é um ponto que nós, artistas, estamos um pouco vivendo. Eu quis só frisar isso pela questão de censura. Eu acho que isso passa um pouco pela censura. Esses movimentos que nós vimos. Um tipo de, vamos dizer, uma censura institucional, assim, né? Um tipo de violência que a gente... Dentre tantas violências que a gente vem vivendo no Brasil, né, é um tipo de violência que a arte no Brasil vem sofrendo, que é institucional. É uma delas. É uma delas, dentre tantas E aproveitando já, assim, qual que são as perspectivas, né, artísticas para o Brasil, assim? Tanto a questão da censura quanto de mudanças, né, daqui por diante. O que você acha, Antônio? Então, essa é uma... uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque... a gente está vivendo aí, né, daqui 2 semanas, a gente vai ter as eleições, provavelmente um segundo turno. E assim, Maurício, eu te diria que tudo vai depender do próximo governo. Se a gente tiver um candidato que assuma a extrema-direita, se ele ganhar, então assim, nós artistas estaremos um pouco, assim, vamos dizer... Desamparados. Para falar pouco, né? Para falar pouco, porque, assim, vale lembrar que esse candidato, ele defende, vamos dizer, o extermínio, entre aspas, do Ministério da Cultura. Sim, já defendeu e vale dizer, isso, já defendeu, está defendendo. E o governo Temer tentou, né, extinguir o Ministério da Cultura, associando a pasta do Ministério da Cultura, da Educação, né, que aí teria o status de secretaria. Então, assim, se esse candidato ganhar, eu acho que a gente vai ter muitos problemas em relação à expressão artística, né, evidentemente, à liberdade de expressão sobre arte. Então, eu acho que aí é um ponto complicado. Se, vamos dizer, um outro candidato que está em segundo lugar ou terceiro vencer as eleições, talvez tenhamos um pouco mais de perspectivas, né? Pelo menos pelos seus planos de governo e pelas suas manifestações, né? Sim, sim. Mas aí dentro disso, Maurício, eu acho que isso é algo que eu tenho falado fortemente, eu acho que a gente tem que se fortalecer nas instituições e fora das instituições. Entendi. Eu acho que mais do que nunca, a gente tem que
tratar da importância, né, dos cursos de arte no Brasil, né, o quão importante é ter esse processo de iniciação artística, como se fosse um abecedário, a gente tem que alfabetizar as pessoas. E aí também fortalecer os processos de produção artística, que aí cai também nessa questão da lei do Rouanet, dos fundos de fomento. E até isso que você está falando, dando um exemplo, o Instituto Federal, que você trabalha, que você é professor, né? Sim, sou professor. Isso fez isso, né? Quer dizer, valorizou a arte. Rapidamente, como é que se deu isso? Como é que funciona isso lá no Instituto Federal de Jacarezinho? Sim, a gente tem, dentre as várias atividades que a gente tem de arte no Instituto Federal, a gente tem um curso de arte dramática, curso técnico. Né? Um curso técnico, né? A arte dramática leia-se teatro, né? Que é um curso em que a gente estuda vários eixos, né, da produção teatral, né? Tais como figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia e assim vai. E, além disso, o que eu acho importante é o quê? No trabalho de conclusão de curso, a gente tem um processo que é o quê? Pensar sobre o que você está fazendo. Pensar sobre o que você está fazendo. Porque é fomentar o processo de formação de uma maneira, vamos dizer, crítica. É você produzir, mas ao mesmo tempo saber questionar, né? É a praxis. Então, é a praxis. Inclusive, o processo seletivo acabou, as inscrições encerraram, mas em fevereiro, muito provavelmente, a gente tem o sorteio das vagas remanescentes. Como é que funciona? Né, quem pode participar? Então é lá em Jacarezinho, no Instituto Federal, é um curso de quanto tempo? Como é que funciona? É um curso de 2 anos, um curso de teatro noturno, né, de 2 anos, e... Como eu já disse, né, a gente estuda várias áreas concernentes, né, ao fazer artístico dentro da área teatral, e quem é formado por esse curso pode atuar enquanto dublador, atuar para TV, para cinema, atuar em teatro. Totalmente de graça? Também totalmente de graça. E aí atuar também com a produção, né, nos bastidores. Né, muito bacana. E é um curso totalmente de graça, né? Então, assim, eu diria, de né, qualidade, né? E de qualidade. Tá vendo aqui os professores, né? Você, Rodolfo, né? E aí eu diria assim, só para complementar isso, é que esse é um papel, vamos dizer, muito bonito que o Instituto Federal vem fazendo na região, porque seria fomentar, né, o desenvolvimento cultural e artístico, né? Vale lembrar que antes a gente não tinha, vamos dizer, um curso da esfera federal, né, de arte na região, e agora a gente tem esse curso de teatro. Então, para quem quiser, fica o convite, pode nos visitar lá no Instituto Federal em Jacarezinho e tomar um cafezinho com a gente. E aqui em Ourinhos nós temos, né, o curso de teatro, que é importante, sempre foi importante, nosso teatro aqui de Ourinhos, nosso balé, eu acho que complementa bastante. Interessante. Bom, gente, infelizmente nosso papo está chegando ao fim. Muito obrigado, Antônio, pela presença. Eu que agradeço a você, Maurício. Entrevistei aqui hoje o Antônio Rodrigues, que é professor do Instituto Federal de Jacarezinho, que falou bastante, né, de forma profunda sobre a questão do ensino da arte, da censura e da questão da política. Você pode acompanhar nosso programa pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo site da TV, o grptv.com.br. Toda semana tem um papo diferente, a semana que vem voltamos com mais um bate-papo no Há Controvérsias. Muito obrigado e até lá.